Marco Aurélio Pedotti, professor de danças gaúchas, apresentador do programa Sangue de Gaúcho e produtor cultural. Marco tem levado sua arte para todos os cantos do Rio Grande do Sul através de projetos culturais que retratam a história de diversos povos que construíram o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Este ano, em um novo projeto inédito, nasce o Coração Missioneiro, que vai contar a história dos missioneiros. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim para falar de um projeto que vai ser super importante para contar um pouquinho da história dos missioneiros, a história aqui do Rio Grande do Sul, que infelizmente poucas pessoas conhecem, poucas pessoas se informam sobre este assunto tão importante que ajudou a desenvolver o Rio Grande do Sul. Marco Aurélio Pedotti, mais uma vez, sai na frente com um projeto inédito, uma websérie que vai encantar a todos nós. E hoje ele está aqui para contar ainda alguns detalhes que a gente não sabe. Bem-vindo mais uma vez aqui para falar de um grande projeto aí que vai englobar todo o Rio Grande do Sul. Obrigado, Sandra. Quero agradecer ao teu telespectador, aos nossos telespectadores da TV Erechim, pelo espaço, pela audiência. E dizer que estamos felizes em estar preparando um novo projeto que vai mostrar um pouquinho da história da saga das reduções jesuíticas constituídas aqui no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um relato sobre a musicalidade, traçando um parâmetro do manancial missioneiro desde a época da vinda da Companhia de Jesus para o Rio Grande do Sul, a catequização dos índios, as reduções, o que é redução, o que é missão, traçar um paralelo e contar e mostrar como vivem hoje esses povos originários que, desde o período da coroa espanhola e portuguesa, passaram a fazer parte da história do nosso estado. Lembrando que tivemos 30 reduções jesuíticas aqui na América, 15 na Argentina, 8 no Paraguai, a primeira, inclusive, foi fundada no Paraguai, e 7 no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos traçar esse paralelo, essa história, e contar por que o Brasil e o Rio Grande do Sul, a região do TAP, se transformou nesse estado tão grande, até porque antes no tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul era espanhol, não era português. Então tem toda uma história bonita que a gente vai tentar mostrar um pouquinho nesta minissérie. Pois é, Marcos, e por que você escolheu justamente contar esta história e não uma história mais regionalizada aqui da nossa região? Bem, eu sou um produtor cultural, a gente trabalha com cultura em qualquer parte do estado do Rio Grande do Sul. Este é um projeto que vai usar da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, já foi aprovado, captado, as empresas, já temos empresas patrocinadoras, e a gente desenvolve esse trabalho em qualquer parte do estado do Rio Grande do Sul, onde a história pode ser contada. A região missioneira, nós, Erechim, éramos missioneiros, A região das missões comportava desde o sul do Uruguai até a região de Salto del Guairá, lá em cima, a divisa com o Mato Grosso. Todos nós éramos missioneiros. Claro que as reduções, as construções das igrejas e tal, se deu na nossa região missioneira, que é a região de Santo Ângelo, São Borja, São Miguel das Missões, que é o mais famoso, que é o que está de pé ainda, São Luís Gonzaga. Então, naquela região é que se teve as reduções propriamente ditas, mas o campo se estendia por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente teve lá um contato com os amigos quando da gravação do programa TV Sangue de Gaúcho, e vai estar conosco trabalhando ativamente, já está trabalhando, o doutor Noé Teixeira, que é músico do grupo, antigamente nós tínhamos aí um dos grandes nomes missioneiros chamado Os Irmãos Teixeira. Então o doutor Noé vai estar participando e contando a história da música Coração Missioneiro, que é o que dá o título ao projeto, e em cima desse trabalho com os missioneiros da região de São Luís Gonzaga, a gente vai desenvolver um trabalho bem amplo, envolvendo toda a região, todo o estado e contando a história missioneira para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo, porque vai ficar no nosso canal no YouTube, TV Sangue de Gaúcho, assim como no Facebook, Instagram. Hoje é necessário termos as plataformas de redes sociais onde vamos mostrar esse projeto todo. Pois é, esse projeto teremos vários historiadores daquela região, mas também historiadores aqui de Erechim?
Sim, nós vamos trabalhar. O grande pesquisador é o professor Anderson Amaral, professor de História, um grande mestre na área da história missioneira. Então, este é de São Luís Gonzaga, faz parte do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de São Luís Gonzaga. Vamos ter o maestro Gleison, aqui de Erechim, que vai contar a história da música missioneira. O maestro Gleison também é um especialista, é um mestre nesta área. Vamos ter, então, já falei, a participação do Dr. Neto Teixeira, como músico também e artista, e vai contar um pouquinho da história. Vamos ter o Jarbas Nadal, que é um músico de São Luís Gonzaga, que também vai estar envolvido diretamente. O professor Sérgio Venturini, que é um grande escritor da história missioneira. E o Grupo Fênix. O Grupo Fênix é um grupo de teatro especializado em cultura missioneira, que é de São Luís Gonzaga, e que a gente descobriu nas pesquisas, na região das missões, que seria o grupo que representaria muito bem os povos originários. Então teremos aí uma apresentação, eles vão estar fazendo a parte toda de demonstração de como viviam os povos originários. Os jesuítas vinham aqui, aglomeravam esses povos e eles então estarão fazendo essa participação. E toda a equipe de filmagem é de Erechim, toda a equipe de estrutura de administração do projeto nós vamos estar fazendo com o pessoal de Erechim. Então a gente vai envolver aí em torno de 50 pessoas diretamente neste grande projeto. Iniciam as gravações, já estamos trabalhando há mais de ano, mas as gravações iniciam a partir da primeira quinzena do mês de março, né? E esperamos que até final de julho já estaremos com a websérie toda montada, inclusive com músicas inéditas, com partituras da época do Barroco, da vinda dos padres jesuítas, e vamos contar algumas peculiaridades. Por exemplo, as primeiras vinhas, as primeiras parreiras plantadas no Rio Grande do Sul foi na região de São Nicolau, né? E a gente pensa que a uva toda é plantada só na serra. Não, os padres trouxeram, no período dos jesuítas, as parreiras porque o vinho era usado para a sagração da missa. Então eles tinham que produzir vinho para poder fazer e rezar a missa e catequizar os índios. Assim como tivemos aí a plantação da cana-de-açúcar, também naquela região, na região das missões, né? Se usava muito a cana para fazer o álcool, que era usado para infusão de ervas, né? E era um uso medicinal. E tinha um açúcar, enfim. Então a importância peculiarmente de duas cultivares, que é a parreira e a cana, né? E vamos contar por que os índios viviam numa redução, né? Por que eles eram reduzidos, como é que eles viviam, a história das viúvas, das casas das mulheres, quando ficavam viúvas, mulheres dos índios, dos povos primitivos, elas eram recolhidas nas reduções com os seus filhos e tinham lá escola, aula de música, tinham a comida, que era trabalhada num sistema cooperativo, então os povos todos trabalhavam, e eram várias tribos que viviam reduzidas numa redução. Então eles tinham também os cabildos, que eram as câmaras de vereadores, onde cada chefe da sua tribo que morava na redução discutia os problemas da comunidade. Então vou mostrar o sistema cooperativo das regiões, que é bem interessante, das missões, perdão, que é bem interessante. Eu acho que o projeto, ele não aspira a contar a história. Eu quero fazer um projeto, estamos com toda a equipe, e eu estendo, né, esse trabalho meu junto com todos que estarão participando, para instigar as pessoas a conhecerem a história missioneira. Porque nós temos uma história tão bonita e que muitas vezes a gente viaja para a Europa, vai conhecer o Fórum Romano em Roma, vai conhecer o Museu do Louvre em Paris e deixa de conhecer aqui o Salto do Yucumã, temos o projeto dos Bolseiros, que é uma beleza natural que é única, a maior queda longitudinal do planeta é aqui no Rio Grande do Sul, ou deixa de visitar, por exemplo, a São Miguel das Missões, que tem ainda algo de ruínas, e estudar essa história tão bonita. Então eu espero instigar nesse projeto que as pessoas procurem conhecer um pouquinho mais dessa história. Além de todos esses historiadores que conhecem a história, será gravadas cenas tendo a participação de algum desses povos originários ou já é escasso esse tipo de pessoa? Com certeza, nós estaremos trabalhando em todos os 7 povos, né, aqui da região do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um estudo desde a fundação da Colônia do Sacramento para chegar por que se teve aqui os povos. Então a gente vai chegar, contar um pouquinho dessa história
E vamos, se no meio dessa história nós tivermos, e vamos ter com certeza em São Miguel das Missões, né, contato com os índios de lá, vamos traçar um paralelo, né, para ver como é que estão hoje, como é que viviam lá, vou contar a história de como viviam lá no passado, né, e qual é a importância desta catequização, né, de trazer aí a religião, na época a religião católica, né, para os povos que eram os nativos daqui, eram os donos da terra. Então, traçar esse paralelo e ver se foi ou não importante, necessário vir. Acredito que sim, porque a história conta o quanto foi importante a vinda desses padres para cá e a catequização dos índios, ensinar eles a tocar instrumentos musicais, a cultivar, né, de forma cooperativa, a reunir as famílias por volta de uma comunidade. Por que as reduções estavam a 7 léguas uma da outra? Né? Por que elas tinham horta? Por que elas tinham a quinta, que eles chamavam, onde se plantava frutas? Por que tinham as fontes missioneiras com água potável? Por que depois de um certo número de habitantes de uma redução, ela era dividida e fundava-se outra redução? Então teve uma sequência, foi desencadeada uma sequência de fundação de reduções. Isso é bem interessante, eu não vou contar detalhes, né? Não dá, porque né? os detalhes estarão aí na minissérie, né? Essa minissérie serão 3 capítulos que irão ao ar pelo nosso canal no YouTube, TV Sangue de Gaúcho, que eu já peço para que as pessoas que estão assistindo que se inscrevam. E claro, Sandra, como a gente tem um programa aqui há 8 anos, vamos ter aí de repente a negociação com a TV Erechim para colocar, quem sabe, no período aí, num horário especial, esta minissérie, para que as pessoas, telespectadoras da TV Erechim, possam também conhecer um pouquinho desse trabalho. Estamos trabalhando aí com a nossa jornalista Cristiane Roden, com o Márcio da Vidiverso, com a Tainete Farina, que é uma grande parceira que vai administrar todo o projeto. Teremos aí a participação do Adriel, que é o que vai fazer as redes sociais, enfim, uma equipe de peso, e eu tenho certeza que com a baqueta do maestro Gleison e do professor Anderson Amaral, nós estaremos fazendo um grande projeto, traçando um paralelo entre a história, a música e o que nós tivemos e aprendemos nesse período todo. Tu falaste aí da questão da musicalidade. Os primeiros instrumentos surgiram com os índios, que faz parte dos povos originários. Isso é correto ou é a história que conta de uma outra forma essa participação dos índios, dos primeiros instrumentos? Nós vamos explorar isso muito bem. Os índios tinham seus instrumentos musicais, porém, os padres chegaram aqui com partituras musicais. Tivemos aqui fábricas de instrumentos musicais. Sim. Foi levado para a Europa instrumentos que foram produzidos, né, e artes sacras que foram produzidas aqui pelos índios missioneiros. Então eles tinham aquela, como se diz na gíria, a veia musical, isso já existia. E a música, ela é uma linguagem universal. Sim. A pessoa pode não falar a tua língua, mas se ela ouvir a música, e falamos aqui numa mesa com o Wode, numa entrevista, quando eu falei sobre a Academia Erechinense de Letras, falamos que a música ela é uma forma de nós mantermos contato com as pessoas, mesmo não falando a língua. Porque hoje, se tu andar em qualquer parte do mundo e tiver música, tu dá uma paradinha para ouvir a música e tu às vezes não entende nada da letra, mas a música te atrai. E ela tem uma linguagem própria, tem um alfabeto próprio, né, que são as letras, todas as notas musicais. Então isso a gente vai abordar muito bem, vai ser feito pelo maestro Gleison e eu espero poder transmitir um pouquinho desta beleza que é a história missioneira. Eu estou aprendendo, né? Confesso aos telespectadores que eu sou uma pessoa que está aprendendo muito nesses projetos culturais. Falamos sobre histórias do Sul contadas em prosa e verso, falamos sobre os bolseiros do Uruguai, falamos sobre receitas da nossa história, que contou um pouquinho da comida, e agora estamos indo para os povos missioneiros. E já estamos preparando um próximo projeto. E aí sim, Sandra, vamos trabalhar com a nossa região, contando que eu não vou dizer o que é, mas estamos com o projeto já, o próximo projeto, que esperamos aprovarmos aí, que tem uma história muito bonita, desde a época dos imigrantes da nossa região, que é Erechim, é uma das últimas colônias do Rio Grande do Sul, e vamos ter um projeto, acredito eu, se não tão, mas quase igual ao missioneiro, contando uma história bem regional do Alto Uruguai.
Acho que Erechim, a região toda, merece um projeto desse gabarito aqui, contando a nossa história. Porque hoje nós temos um material muito picado, cada um conta um pouco, mas compilar tudo isso num material só seria extremamente importante. Tu sabe, Sandra, que quando eu comecei, eu trabalhei com dança a vida inteira, tem um programa Sangue de Gaúcho aqui na TV Erechim, mas as pessoas me conhecem por atuar na área da cultura, sempre atuei. Dei aula de dança e nessa história, meu pai era professor e eu acabei começando a gostar de contar história. Minha formação acadêmica é Direito, né? Não sou formado em História, eu sou formado em Direito, então nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Direito conta um pouquinho da história das civilizações também. Com certeza. E aí comecei a fazer esse projeto e comecei a gostar, Sandra. Eu acho assim, o ano passado para mim foi um ano muito importante. Erechim me agressou com o título de cidadão erechinense, com a cadeira 28 da Academia Erechinense de Letras. Isso engrandeceu ainda mais o meu interesse em trabalhar pela cultura. E contar essas histórias é muito importante porque o jovem de hoje não é crítica, né? Mas ele, às vezes, ele não quer saber da história dos seus antepassados. Nós estamos perdendo isto. Por exemplo, vamos falar uma coisa que é importante aqui na região. Ferrarias. Quantos ferreiros nós ainda temos aqui na história? Né? E ninguém nunca tem... Quer dizer, eu acredito que tem alguém que tenha escrito sobre isso. Mas o que era o ferreiro para toda a colonização? A importância que ele tinha. A importância que ele tinha na comunidade. Então eu vou deixar uma história contada, não sou eu professor de história, a gente vai fazer assim, dentro do vídeo, da arte cênica, da musicalidade e do vídeo propriamente dito, algumas pinceladas sobre os assuntos. E depois espero que as pessoas pesquisem, porque Erechim, por exemplo, nós temos 105, 106 anos, né? Estamos chegando aí. Se encaminhando para isso. E não temos ainda um museu onde nós possamos arrecadar os objetos, recolher objetos que contam a nossa história. E nós vamos perder, porque 100 anos, aí nós temos pessoas vivas aí, com essa próxima essa idade, que poderão contar um pouquinho da história de Erechim. Mas daqui a 20 anos, nós não teremos mais. Nós teremos os filhos e os netos daqueles que contavam a história. Então, tu já começa a transformar a história. Porque a história é uma fofoca, né? O princípio da história é contar uma fofoca. Sim. As pessoas começam a contar o que viram e aí começa a transformar. Muitas vezes a pessoa vê uma caneta que é esta aqui, que é verde, mas o avô dele tinha uma caneta amarela e ele afirma que a caneta era amarela e ela pode ser verde. Então, é uma forma de contar a história você fofocalizando. Então, a gente tem que recolher esses objetos. Então, fica aí a dica ao nosso poder público, aos próximos comandantes do nosso município, os atuais, enfim, não é uma crítica, mas que nós nos preocupemos em formar um museu e ter um acervo. Essa minha história poderia estar compilada em vídeos à disposição para quem quisesse pesquisar. Assim como tivemos a história dos bolseiros, histórias do Sul contadas em prosa e versos e receita da nossa história. Por que não ter isso no museu com os objetos que eram usados para fazer comida, por exemplo, que hoje em dia a gente usa panela de aço inox. Hoje é sofisticado. Sofisticado. Então, o Coração Missioneiro vai ser o grande projeto deste ano que o nosso Instituto Cultural de Sangue de Gaúcho vai estar desenvolvendo. E eu espero contar não só com os que estarão envolvidos diretamente, mas com a comunidade cultural de Erechim, da região das Missões, do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer um belo projeto. Eu tive a ideia, coloquei no papel, junto com toda a equipe que vai fazer parte, a roteirista Cristiane Roden, que é missioneira, né, lá da região das Missões, está bem empenhado. O doutor Noé Teixeira também é uma pessoa assim, muito ligada à história missioneira. O professor Anderson Amaral. Só gente, né, de peso. Só gente de peso. Que conhece realmente. Estaremos também com a participação de professores. Teremos outros. Eu aqui, de repente, peço desculpas, não mencionar o nome de todos, até porque não lembro de todos. Nós vamos ter o apoio da URI, de São Luís Gonzaga, que tem grandes historiadores, pessoas que são de lá, sim, que estarão voltados a contar a história das missões. São Luís Gonzaga tem uma igreja muito bonita, porque a redução de São Luís Gonzaga não existe mais. Ela foi demolida e construíram a cidade em cima. Então, mas tem uma maquete lá no Instituto Histórico e Geográfico que a gente vai mostrar a maquete de como era a redução de São Luís Gonzaga. Mas na igreja de São Luís Gonzaga nós temos estátuas sacras esculpidas em madeira pelos povos missioneiros.
e eu espero mostrar isso nessa nossa minissérie. Sandra, obrigado, tá? Eu agradeço a tua participação aqui. Eu sei que tu já está de malas prontas aí para um dos maiores rodeios aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é o rodeio de Vacaria também. Muita gente daqui não sabe a importância que tem esse rodeio, né? O Rodeio Internacional da Vacaria é um grande rodeio. Estaremos indo a partir de amanhã para esse rodeio e vamos lá captar imagens, enfim, entrevistar músicos, artistas, para depois trazer para o programa e trazer para a TV Erechim. E parabenizar o teu trabalho, Sandra, o trabalho de todos os nossos colegas da TV Erechim, sejam lá o pessoal que trabalha no bastidor, como os nossos apresentadores. Parabéns pelo trabalho da TV Erechim. Que bom termos um canal que mostra um pouquinho do que é a nossa cidade, a pujança da nossa cidade, das nossas empresas, das nossas festas. E eu espero estar junto com a TV Erechim por muitos anos. Já estamos há 8 anos nessa parceria e podendo mostrar um pouquinho da cultura da nossa região. E obrigada a você por se desafiar a fazer um projeto tão importante que a nossa geração vai aproveitar, mas as próximas gerações serão as maiores beneficiadas. As beneficiadas serão as próximas. Eu que agradeço. Obrigado ao telespectador e nos convide sempre. Estamos à disposição aí para fazer parte aqui desta bancada, né? Quem sabe no decorrer do projeto trazer já algumas imagens e poder mostrar para as pessoas se incentivar. Mas vão se inscrevendo no canal TV Sangue de Gaúcho, no YouTube, lá no Facebook, no Instagram, para que a gente possa, nas atualizações, te informar sobre o projeto.